Oiê, é um prazer receber você aqui nesse canal, no programa Doutora Beth Esclarece. E hoje vamos falar de um tema que é bem legal, que foi trazido pela Marjorie. E ela pergunta o seguinte: intimidade é realmente muito importante no relacionamento afetivo? Sinto que eu e meu marido somos um tanto distantes, mas nunca fomos muito grudados e conseguimos conviver razoavelmente. Preciso fazer alguma coisa para aumentar essa intimidade? Sim, Marjorie, ser íntimo é ser próximo, fazer e ter laços estreitos de afeto e confiança. E é fundamental, sim, no relacionamento afetivo. Então a gente pode medir, de certo modo, a qualidade de um vínculo pelo nível de trocas. E quando eu falo nível de trocas, estou falando de qualidade e quantidade de trocas. Pessoas que trocam pouco ou que trocam bastante, mas com uma qualidade baixa, a gente costuma dizer que esse vínculo ele é, de certo modo, frágil. E quando a gente fala de intimidade, estamos pressupondo uma troca e autenticidade. Então, assim, que as pessoas sejam muito sinceras, muito verdadeiras dentro desta troca. Por quê? Às vezes as pessoas trocam dentro de certos papéis, estereótipos que elas criaram. Então, por exemplo, a mulher sensual e linda com o homem poderoso e magnata. Se ficar somente na troca desses estereótipos, não é uma verdadeira intimidade. Quando você fala de intimidade, você está falando de aproximação verdadeira e você está falando de soltar as armas e tirar as máscaras, ou possível, porque na realidade todos nós vivemos com máscaras o tempo todo. Nosso ego, ele é uma certa máscara, né? Ele já é uma construção um pouco mascarada, porque não é a nossa essência realmente. Mas tem um certo limite aí nessa máscara, que é possível a gente abrir mão no momento em que a gente está num vínculo de relacionamento. E existem vários tipos de intimidade. Então, por exemplo, existe a intimidade intelectual. Então, é quando os parceiros eles têm uma grande troca no nível intelectual, eles conversam, trocam informações. Então, um lê um livro, depois passa para o outro, e o outro também troca e discutem o que eles leram. Então, eles têm uma troca bem legal no nível intelectual. Um segundo nível é o nível emocional. É quando as pessoas conseguem se aproximar, aceitar a emoção do outro, compartilhar, contar da sua. Então, quando elas conseguem se unir a partir das emoções. Uma terceira intimidade é a interior. É até difícil de falar e explicar um pouco essa. É a capacidade da pessoa ficar só. E o outro também. E as pessoas compartilharem este ficar só. Essa quietude, esse momento de silêncio. Por exemplo, se uma pessoa do casal gosta muito de ficar só, precisa ficar só em certos momentos, quieto, e o outro não gosta, isso pode ser complicado, porque ele tende a não aceitar a quietude e a não compreender. Então, não se aproximar do outro no sentido não de invadir a quietude e o estar só do outro, mas da aceitação, de compreensão dessa quietude que o outro precisa. Então, é importante, por exemplo, que os dois consigam, né, se são desse tipo de pessoa que gostam de ficar quietas e sós, que consigam ter esse compartilhamento desse estar só. E isso também vale para um hobby pessoal. Espero ter sido clara. Se não tiver, vocês coloquem aí no comentário: doutora, não entendi nada daquela história da intimidade interior. Daí eu explico de novo. Um outro tipo de intimidade é a intimidade estética. Algumas pessoas trocam muito no nível estético, se entendem muito bem nesse nível. Então, por exemplo, eu preciso redecorar a casa, ou preciso fazer mudanças na casa. Só que a minha visão é extremamente moderna e a visão do meu marido é muito colonial. Né? Então, de repente, nossos gostos estéticos não se encaixam e pode ser difícil. Agora, quando a gente tem uma afinidade maior, a gente consegue fazer trocas maiores no nível estético. E não estou falando só de decoração, claro, roupas, até mesmo estética no sentido de passeios que a gente faz, gostamos os dois de museus. Então a gente faz uma troca estética nesse aspecto, a gente gostamos os dois de natureza, ou de fotografia, ou que tem a ver com estética, e a gente consegue fazer uma boa troca e ter uma intimidade nesse sentido.
Um outro tipo de intimidade é a vocacional, quando as pessoas conseguem fazer uma grande troca no nível profissional, por exemplo, no nível das vocações pessoais. Então, eu não preciso ter a mesma profissão dele, mas às vezes sim, né? Então, a gente vê vários médicos, esposa e marido casados são médicos e conseguem ter boas trocas no nível profissional, às vezes até da mesma especialidade, mas não necessariamente, gente, isso não é uma condição, tá? A questão é o quanto eu consigo escutar da vida profissional do outro e interagir com ele nesse sentido, e ele com a minha, ele com as minhas vocações. Outro tipo de intimidade é a social e lazer. Então, assim, temos uma certa facilidade de troca nesse nível social. Então, ele é amigo dos meus amigos, eu sou amiga dos amigos dele. Então, a gente consegue ter aí uma interação e uma aproximação bastante grande em relação aos nossos gostos sociais. E isso também pode incluir lazer, de um modo geral. Outro tipo de intimidade, aliás, é o que as pessoas pensam quando a gente fala de intimidade, é a sexual. A maioria das pessoas pensam que a intimidade tem a ver basicamente com o plano sexual e não necessariamente. Ela é um tipo de intimidade e também é importante. Então, vamos colocar aqui sexual e afetiva, lado a lado, embora possam ser diferenciadas, elas podem ser separadas, mas vamos colocar aqui juntos, né? Então, é o quanto as pessoas conseguem se mostrar, se colocar, conversar a respeito de sexo, ou da sua vida afetiva, do que elas gostam, do que tipo de carinho ou carícia. E do ponto de vista afetivo, é quantas pessoas são carinhosas uma com a outra, o quanto elas trocam, o quanto elas permanecem pela vida afetiva, né, do casal, se beijando, se abraçando, se acariciando, fazendo massagens, e os toques que cada um gosta. Quanto mais aproximação em todos esses níveis que a gente falou, quanto mais troca em todos esses níveis, mais a gente diz que esse vínculo é forte, que esse vínculo tem chance aí de viver muitos anos. Que você faça o seu comentário. Como é que é essa coisa da intimidade para você? É fácil, é difícil? E é algo que a gente pode, vamos lembrar, todo mundo pode desenvolver intimidade, gente. Qualquer uma das dificuldades que você tenha em alguma dessas áreas, você pode aumentar e ampliar para que você possa fazer com que seu relacionamento seja ainda mais legal. E aí, você gostou do vídeo? Você gostou desse assunto? Se sim, eu peço então que você dê o seu like, compartilhe com pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo. Além disso, você já se inscreveu no canal? Se não, vai lá e se inscreve, lembrando de clicar no sininho para você receber as notificações. Espero que você tenha então um ótimo fim de semana ou semana pela frente e que se cuide muito bem. Beijos e até mais!